Fala galera, vamos dar continuidade às aulas de Direito Administrativo. No último encontro, nós estávamos falando sobre a organização da administração pública, mais precisamente sobre os órgãos públicos, e hoje continuaremos na classificação dos órgãos públicos, ok? Beleza, lembrando que no último encontro eu falei do conceito de órgão público, se órgão público pode ir a juízo, se pode celebrar contratos, o porquê de um órgão público ter CNPJ, e essas informações estão no último vídeo, ok? Na aula de hoje vamos dar continuidade à classificação dos órgãos públicos, ok? Pessoal, como eu falei anteriormente, classificação, como o próprio nome diz, né? Cada doutrina vai trabalhar isso de uma certa forma, ok? Uns doutrinadores darão a sua classificação de certa forma, outros já têm outro entendimento, mas vamos nos ater à classificação mais assim, elaborada pela doutrina, ou seja, pela doutrina majoritária, ok? Então vamos lá, pessoal. Classificação dos órgãos públicos. Os órgãos públicos podem ser independentes, autônomos, superiores e subalternos. Eu fiz uma palavrinha mnemônica, na época de concurso público eu gostava de fazer essas palavrinhas para me ajudar na hora da prova, né? Na prova discursiva, na prova oral. Enfim, como são muitos conceitos, pessoal, no meu concurso eu tive, além das 6 matérias, penal, processo penal, constitucional administrativo, civil, processo civil, várias outras, empresarial, tributário, ambiental. Então, essas palavrinhas acabam ajudando, né? E os exemplos também, eu dou muitos exemplos aqui para os senhores, para na hora da prova o nosso cérebro resgatar isso mais rapidamente, beleza? Então vamos falar hoje sobre a classificação dos órgãos. Como eu falei, são independentes, autônomos, superiores e subalternos. Eu fiz uma palavrinha que para mim serviu, foi IAS. Só fazendo um adendo, no último concurso para a Polícia Federal, para delegado, eu dou aula também no cursinho, né, no curso MEG, e na aula de revisão de véspera eu também falei uma palavrinha sobre o poder de polícia, os ciclos do poder de polícia, que eu gravei como COFs, né, que é, só fazendo um adendo aqui, né, que é consentimento, ordem, fiscalização e sanção de polícia. E essa questão foi cobrada na questão discursiva da prova de delegado federal, ok? Aí os alunos vieram me agradecer e tal, então é muito importante. Então eu gravei como IAS com 2 S no final. Independentes, autônomos, superiores e subalternos, beleza? Essa classificação do órgão público quanto a sua posição estatal, beleza? Vamos falar sobre os órgãos independentes então. O que são e quais são os órgãos independentes, pessoal? Órgãos independentes são aqueles que estão no topo da hierarquia, ou seja, eles têm previsão constitucional, ok? Eles não têm subordinação com qualquer outro órgão, beleza? Vamos dar exemplos. Presidência da República, a Câmara dos Deputados Federais, qual eu poderia lembrar aqui? Enfim, governadoria, eles têm status constitucional, esses órgãos, e não se subordinam a nenhum outro, beleza? Órgãos independentes. Já os órgãos autônomos, eles têm ampla liberdade também de atuação, ok? Só que eles têm uma subordinação com os órgãos independentes, beleza, pessoal? Eles têm, claro, seria uma redundância, né? São autônomos, eles têm autonomia, uma ampla liberdade de atuação, mas estão subordinados aos órgãos independentes, beleza? Por exemplo, poderia falar das secretarias de Estado, aos ministérios no âmbito do governo federal, as secretarias também no âmbito do governo municipal, beleza? Eles têm uma ampla liberdade de atuação, porém estão subordinados aos órgãos independentes. No caso de uma secretaria do município, por exemplo, que está mais próximo a nós, né? Todos nós moramos em municípios. Salvo aqui no DF, né, que não tem município, mas beleza, nos estados em geral. Uma secretaria do meio ambiente é um órgão autônomo, pois está subordinado ao órgão prefeitura, ok? A prefeitura é um órgão. Então, essa secretaria está subordinada
a este órgão prefeitura, que é um órgão independente, beleza? Órgãos superiores, pessoal. Órgãos superiores, eles têm poder de decisão, ok? Tem uma liberdade também, uma certa liberdade de atuação, porém estão subordinados aos órgãos independentes e os autônomos. Exemplos de órgãos superiores: procuradorias, gabinete da Presidência da República, por exemplo, beleza? E por último, pessoal, os órgãos subalternos. Os órgãos subalternos são órgãos de mera execução, tá? Não tem nenhum poder, não tem nenhuma autonomia, não tem independência, eles não têm nenhum, assim, uma liberdade de atuação muito grande. Eles são órgãos de execução, beleza? Aí, por exemplo, departamentos de recursos humanos, zeladorias, são exemplos de órgãos subalternos. Beleza, pessoal? Agora vamos falar dos órgãos públicos quanto à sua estrutura. Quanto à sua estrutura, pessoal, os órgãos podem ser classificados como simples ou compostos, ok? Quanto à sua estrutura, relembrando, os órgãos podem ser classificados como simples ou compostos. Órgãos simples, pessoal, são aqueles que não têm nenhum outro órgão agregado à sua estrutura, ok? Por exemplo, os gabinetes são exemplos de órgão que a doutrina traz, porque ele é um órgão simples porque não tem nenhum outro órgão agregado à sua estrutura. Já os órgãos compostos, pelo contrário, eles têm outros órgãos agregados à sua estrutura. Por exemplo, uma Secretaria de Saúde do Estado tem vários órgãos agregados à sua estrutura. Hospitais, postos de saúde, beleza? Então são dois exemplos aí que eu trouxe. São as duas espécies, na verdade, né? Quanto à sua estrutura, os órgãos podem ser simples ou compostos, e trouxe exemplo dos dois, beleza? Essas definições, pessoal, caem direto em concurso, tem que estar bem atento, porque volta e meia é cobrado em concurso público, beleza? Órgão público quanto à sua atuação funcional, pessoal. Eles podem ser singular ou colegiados. Singular ou colegiados, beleza? Grava, pessoal, quanto à sua atuação funcional. Singular ou colegiado. Singular. A tomada de decisão depende de só um agente público. Por exemplo, o órgão da Presidência da República. Só o presidente toma decisão ali. Ele, portanto, é um órgão singular. Beleza? Já um órgão colegiado, as decisões são tomadas, como o próprio nome diz, por um grupo de pessoas, por um colegiado de agentes públicos, ok? Posso trazer exemplos. As casas legislativas, os tribunais de segundo grau, os tribunais superiores, onde tem os ministros. As decisões são colegiadas, ok? O próprio nome já diz, né? Então, a gente tem que também se apegar, pessoal, assim, na definição do instituto jurídico. Muitas vezes a gente quer sair gravando e decorando as coisas, mas se atenham também, por mais que a gente saiba aí que o nosso direito às vezes é um pouco contraditório, nossos legisladores, né, Tiririca e companhia, eles, né, produzem normas jurídicas muitas vezes desconexas do entendimento comum, mas também outras vezes o próprio nome do instituto jurídico ele já te traz uma pista do que significa aquele instituto, beleza? Pessoal, hoje eu vou começar a falar sobre administração pública indireta, beleza? Vou dar uma passada, vou dar uma introdução a esse tema, e no próximo vídeo a gente vai discorrendo sobre esse assunto que é bastante amplo, tá? E não preciso nem falar de despenca em concurso, beleza, galera? A administração pública, ela pode ser, como eu falei já anteriormente, direta ou indireta, né? Direta é aquela que é composta pelos próprios entes federativos, né? Administração direta. E a indireta é a administração que é composta pelas pessoas jurídicas, com personalidade jurídica, seja direito público ou privado, criada pela administração direta. Lembra? Autarquias, empresas públicas,
sociedade de economia mista e fundações. E também, para grande parte da doutrina, os consórcios públicos, beleza? Então, pessoal, é isso. A doutrina traz, por exemplo, a administração direta ou centralizada consiste no conjunto de órgãos públicos que compõem a estrutura dos entes federativos, União, Estado, DF e municípios. Beleza? Vou trazer as características gerais que são comuns a todas as pessoas jurídicas da administração indireta. Beleza? Vamos lá, pessoal. Primeira característica: todas as pessoas da indireta têm personalidade jurídica própria. Ok? Então, a administração direta, que é composta pelos entes federativos, criam as pessoas da indireta. Ok? E como primeira característica das pessoas jurídicas que compõem a administração indireta é ter personalidade jurídica própria. Ok? Não é como um órgão público que não tem a personalidade jurídica. Ao contrário, todos os entes da indireta têm personalidade jurídica própria. Beleza? Criação e extinção das pessoas jurídicas da administração indireta. Somente através de lei, pessoal. Criação e extinção. No artigo 37, se eu não me engano, inciso 19, isso mesmo. Artigo 37, inciso 19 da Constituição da República, lá fala que a criação das pessoas jurídicas da administração indireta se dará mediante lei. Ali não fala da extinção. Porém, pelo princípio do paralelismo das formas, quando se cria por um determinado instituto jurídico, a sua extinção também tem que ser por esse mesmo instituto, que é a lei nesse caso. Beleza? Mas isso é a doutrina que já trabalha. A criação expressa, está lá no 3719, mediante lei. Beleza? E a extinção, a doutrina vem com o princípio do paralelismo das formas e fala que a extinção também deve se dar por lei. Porque é só você imaginar, pessoal. Imagina, você cria uma autarquia por lei, aí vem amanhã um novo governador, uma autarquia estadual, o governador por decreto, fala, não, vou extinguir. O decreto, como nós sabemos, ele tem natureza jurídica infralegal, abaixo da lei, na hierarquia, né? Na pirâmide de Kelsen. Ele está abaixo da lei, das leis. Então, como é que pode uma norma que tem natureza jurídica infralegal revogar uma lei? Não pode, né? Então, é até pelo princípio básico de direito isso aí. Beleza? Porém, pessoal, fazendo aqui uma observação, o artigo 37, inciso 19 da Constituição, lá fala que as autarquias serão criadas por lei, diretamente por lei. Já as sociedades de economia mista e as empresas públicas e as fundações serão autorizadas por lei a sua criação. Depois, elas têm, na forma da lei civil, como diz o artigo 45 do Código Civil, registrar o seu estatuto para ter personalidade jurídica, ok? Então, repetindo, no caso de autarquia, a lei cria diretamente, está lá no artigo 37, 19, inciso 19, e no mesmo artigo 37, inciso 19, lá fala que a lei autorizará a criação de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, beleza? Porém, para essas três últimas terem personalidade jurídica, deverão registrar o seu estatuto no registro próprio, beleza? Só fazendo um adendo aí. A pessoa jurídica também tem como característica uma finalidade própria prevista na lei de sua criação, ok? Por exemplo, dando um exemplo, foi criada uma empresa pública para explorar petróleo. A gente sabe que não pode, que a Petrobras tem um monopólio, mitigado sim com a emenda constitucional, mas a empresa pública, a Sociedade de Economia Mista, a Petrobras, ela explora petróleo no Brasil. Vamos supor que a União cria outra empresa para explorar petróleo. Aí vem essa empresa amanhã e explora fabricação de cimento. Dando um exemplo esdrúxulo, assim, não pode. Então, a própria lei já define a sua área de atuação, beleza? E a administração direta controlará essa atuação da pessoa jurídica da indireta, beleza? Então, tem a finalidade específica em lei para que ela foi criada, beleza? Pessoa jurídica também, pessoal, da administração indireta, não tem finalidade lucrativa.
ela pode ter lucro, como tem a Petrobras. Agora mesmo, no último trimestre, a Petrobras teve, acho que 6 bilhões de lucro. Estamos gravando aqui, hoje é dia 17, se eu não me engano, 17, acho que é 17, de novembro de 2018. A Petrobras teve 6 bilhões de lucro. Beleza, pode ter lucro, mas não é a finalidade precípua das pessoas jurídicas da administração indireta. Ela não pode ser criada para perseguir lucro, beleza? E as pessoas jurídicas da administração indireta sofrem controle, essa é a última característica, sofrem controle da administração direta. Lembremos que não há hierarquia entre a administração direta e a indireta. Há controle. Como eu falei no vídeo anterior, hierarquia é sempre dentro de uma mesma pessoa jurídica. Não há que se falar em hierarquia entre duas pessoas jurídicas distintas, beleza, pessoal? Você tem que ficar bem atento a isso, que isso aí é questãozinha dada em concurso. Errou essa, tá fora. Que é tipo da questão, quem está estudando não erra, beleza? Errou, já dá Deus, filho. Sai, esquece concurso, porque, porra, tá competindo com galera de alto nível. Tu errou uma questãozinha dessa, porra, valeu, um abraço, na próxima tenta lá de novo. Guerreiro, vamos para dentro de novo, mas esquece, beleza? Hierarquia dentro da mesma pessoa, pessoas diferentes, distintas, não há hierarquia, beleza? Porque é meio que intuitivo, assim, você, porra, a União, o ente federativo, União, criou uma autarquia, INSS. Pô, dá meio que a entender que a União teria hierarquia sobre o INSS. Não, não tem. Criou o INSS, que é uma autarquia, ela tem personalidade jurídica própria, beleza? O que há vai ter controle da União sobre o INSS, sobre essa autarquia. Ok? Controle não é hierarquia, não são sinônimos. Controle é o quê? É verificar se essa pessoa jurídica está atendendo às finalidades para a qual foi criada, beleza? Um controle pelo TCU, por exemplo, verificando se essa autarquia está agindo dentro da legalidade no que se refere à economicidade, contabilidade, legalidade, beleza? Controle, não hierarquia. Ok? Beleza, pessoal. Então vamos trabalhar mais um pouquinho aí. Como a gente falou, as pessoas jurídicas da administração indireta têm personalidade jurídica própria. Ok? O que isso significa? Que elas podem titularizar direitos e obrigações na ordem jurídica. Ok? Como diz lá o artigo 2º do Código Civil de 2002. Ok? Então, ter personalidade jurídica para a corrente majoritária, vamos trabalhar sempre com a corrente majoritária aqui também, porque já tem outra corrente, porque também, né, como eu estava falando para os senhores nos vídeos passados, eu venho de uma batida de estudo forte aí de anos, né, e continuo estudando. Então tem uma outra corrente que trabalha uma outra definição de personalidade jurídica, mas vamos nos ater a Orlando Gomes, Silvio Venosa, que é a corrente majoritária e tradicional, que fala que personalidade jurídica é a atribuição que tem uma pessoa de adquirir direitos e contrair obrigações na ordem jurídica, beleza? Então, como nós sabemos, todas as pessoas da indireta têm personalidade jurídica própria. Podem ser parte no contrato, podem licitar, podem e devem licitar, podem, vamos lá, podem ser demandadas em juízo. Você, por exemplo, quando tem uma lide com o INSS relativa à aposentadoria, por exemplo, você vai acionar diretamente, demandar diretamente o INSS, beleza? Não vai demandar a União, vai demandar o INSS porque é uma autarquia que tem personalidade jurídica própria. Já, por exemplo, se você vai demandar um ato administrativo, por exemplo, uma ação da Polícia Rodoviária Federal, ele não é uma autarquia, não é uma empresa pública, é um órgão da União. Então você não vai acionar esse órgão, que não tem personalidade jurídica própria, vai acionar a União, beleza? Por exemplo, um policial rodoviário federal bateu no teu carro, ele estava de viatura e bateu no seu carro. Você não vai acionar a PRF, vai acionar a União. Por quê? A PRF é um órgão que não tem personalidade jurídica própria. Então ele não pode ser demandado diretamente, você aciona a União, ok? Beleza. Então ter personalidade jurídica própria também significa o quê? Que ele tem patrimônio e receitas próprias, ok?
Beleza, pessoal, vamos aqui para outra característica. PJ, da administração indireta, pessoa jurídica da indireta, tem autonomia política? O que é ter autonomia política? Capacidade de legislar, inovar no ordenamento jurídico. Tem essa característica? Não. Ok? Falso. Quem tem capacidade legislativa no Brasil são os órgãos do legislativo, beleza? O que as pessoas jurídicas da indireta têm são capacidade de emitir atos administrativos, regulamentando uma lei, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo do IBAMA, CONAMA, vamos pegar aqui o CONAMA. Ele tem diversas resoluções do CONAMA, regulamentando as leis ambientais, beleza? Como é que se dará uma licença, como é que não se dará licença para construir, por exemplo. O CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, tem diversas resoluções. Por exemplo, o CONTRAN fala, por exemplo, lá do índice alcoolemia. Como é que se dará esse índice? Porque a lei lá fala 6 decigramas por litro de sangue é considerado alcoolizado. Mas e a tolerância para o equipamento? Aí vem a resolução do CONTRAN e fala, ó, vai ter um limite aqui que vai ser considerado como se fosse zero. Até lá o limite na lei, na resolução do CONTRAN, beleza? Eles não têm capacidade legislativa, se liga nisso, a PJ, da indireta, beleza? Como eu falei anteriormente, criação e extinção se dá por meio de lei, beleza? Artigo 37, inciso 19, vou até ler aqui para os senhores. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia. Olha, se liga naquilo que eu falei anteriormente. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia, será criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Beleza? Então, como eu falei, no caso de autarquia, a lei cria e nas outras pessoas jurídicas, a lei autoriza. Ok? Cada pessoa jurídica da indireta tem finalidade específica que a lei própria determina, ok? E é isso, pessoal. Então, eu dei as características básicas aqui que cabem a todas as pessoas da indireta. No próximo vídeo, trarei aqui, vou trabalhar cada pessoa jurídica dessa separadamente, beleza? A gente pode começar por autarquia, depois empresa pública, sociedade de economia mista e as fundações, que os senhores verão que as fundações, para a maioria da doutrina, inclusive a doutrina de Maria Silvia Zanella de Pietro, Celso Antônio Bandeira de Mello, Rafael de Oliveira, procurador do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, a maioria amplamente majoritária, trata as fundações com... Elas dizem que as fundações podem ter dois tipos de personalidade jurídica, direito privado e direito público, beleza? Nós trabalharemos isso na próxima aula. Por enquanto vamos ficar por aqui, dizendo aos senhores que continuem fortes nos estudos, beleza? Sem esmorecer, vamos com tudo para cima dos concursos públicos, porque a vitória é certa, beleza, galera? Sem choradeira, sem mimimi, porque não cabe isso não, beleza? Tem lá 500 vagas, 1000 vagas, podem saber que tem 1000 caras determinados ali, até muito mais de 1000, determinados a buscar essas vagas, ok? Toda hora aí, pô, tô no cursinho dando aula, vem um aluno, vem outro, pô, professor, mas não vou conseguir. Meu amigo, porra, tratamento comigo aqui, se quiser conselho, é igual BOP no Rio de Janeiro, CORE, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, não tem gracinha, beleza? Ficar com essa choradeira aí, vai para casa e desiste do projeto. Comigo não vem desabafar essas loucuras não, pô. Para de palhaçada e vai para cima, beleza? Porra, eu tô aqui, consegui passar, porra, em mais de 6 concursos públicos, fora a faculdade federal que eu fiz, fora ensino médio que eu fiz, porra, ensino federal também. Se deu para mim, dá para todo mundo, meu camarada, beleza? Vamos parar de gracinha, de baixa estima, porra, tá com problema psiquiátrico, procura uma ajuda psicológica, psiquiátrica, mas não deixa essa assombração da baixa estima, de colega invejoso, de gente, porra, de baixo astral te perseguir, não. Tranquilo? Vamos para cima, vamos com tudo que vai dar certo, porra. Ok? Show! Então até o próximo vídeo aí e fiquem com Deus. Um abraço!